A viagem marca o retorno do Brasil à CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O Brasil deixou o grupo no primeiro ano do governo Bolsonaro. Na primeira viagem ao exterior, depois de assumir a presidência, Lula foi para a Argentina, em uma visita que deve servir como passo inicial para a reconstrução dos laços com a América Latina. Em discurso na cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, ele disse que o Brasil está de volta e criticou o isolamento dos anos de Jair Bolsonaro no poder. É com muita alegria e satisfação muito especiais que o Brasil está de volta à região e pronto para trabalhar ao lado com todos vocês, com um sentido muito forte de solidariedade e proximidade. Mas o cenário hoje é bem mais complexo do que em 2003, quando Lula assumiu o primeiro mandato. Turbulências no Peru e na Bolívia, pressões internacionais sobre a Amazônia e sobre Cuba e Venezuela são desafios de primeira hora. A forte polarização política, inclusive no Brasil, não deve desaparecer de uma hora para outra e deve ser um fator de risco no futuro. É importante ressaltar que somos uma região pacífica que repudia o extremismo, o terrorismo e a violência política. A viagem também tem como ponto central a própria Argentina, um parceiro de primeira hora que foi deixado de lado desde a eleição de Alberto Fernandes, desafeto de Bolsonaro, mas aliado de Lula. Em Buenos Aires, os dois lados discutiram formas de incrementar as trocas comerciais e ventilam a criação de uma moeda comum para facilitar as transações entre os dois países. É uma moeda para usar nas operações comerciais. Isto é, em vez de comprar autopeças argentinas em dólares, o importador brasileiro poderia fazer isso na futura e hipotética moeda comum. Algo ainda muito distante e com prazo indefinido. Os objetivos da primeira viagem internacional do terceiro mandato de Lula e a importância da América Latina na diplomacia brasileira são o tema do Ao Ponto de hoje. Neste episódio, eu, Felipe Barini e Carolina Moran conversamos com Davison Belém Lopes, professor de Política Internacional na Universidade Federal de Minas Gerais. O Ao Ponto de quarta-feira, 25 de janeiro, começa agora. Vem com a gente. Professor Davison Belém Lopes, o primeiro país a ser visitado pelo presidente Lula depois de tomar posse foi a Argentina. O que isso representa em termos de política externa? Essa região, América do Sul, América Latina, vai voltar a ser prioridade para o Brasil? Carolina, sem dúvida, é uma espécie de vocação geográfica do Brasil. Afinal de contas, o Brasil pertence à América do Sul, é uma região que tem um potencial inexplorado. Se nós considerarmos a América Latina e Caribe, são quase 700 milhões de seres humanos e me parece que o Brasil, ao longo dos últimos anos, renunciou a essa possibilidade no seu projeto de inserção internacional. Então Lula claramente sinaliza, ao fazer a sua primeira viagem internacional para a Argentina e ao usar a plataforma da CELAC como sinalização, dessa volta do Brasil à cena internacional, eu acho que ele sacramenta, sim, esse desejo de transformar a região em uma peça fundamental para a política exterior do Brasil nos anos por vir. Professor Davison, o presidente Lula tem uma relação com Alberto Fernandes. Fernandes o visitou quando ele estava preso lá em Curitiba. Ele estava junto com Lula no momento que foi sacramentada a vitória dele na eleição do ano passado. Como que essa relação pesa nessa estratégia de aproximação com a Argentina? Existe uma relação no nível interpessoal, é bem verdade, mas eu diria que isso até é secundário, Felipe. Eu entendo que, em primeiro plano, nós temos de considerar a importância que a Argentina tem. A Argentina é uma das 20 maiores economias do mundo. A Argentina é o segundo país da América do Sul e é um país com o qual o Brasil mantém relações muito intensas. Não é só economia, tem energia, tem também os fluxos de pessoas, turismo,
Eu acho que a questão da infraestrutura deve ser muito explorada nos anos por vir, a integração de infraestrutura na América do Sul, de modo que a relação pessoal entre Lula e Fernandes, ela certamente ajuda a pavimentar o caminho, ela ajuda a fluir, a dar fluidez às relações diplomáticas, às relações intergovernamentais, mas o mais importante é que o Brasil e a Argentina, o número 1 e o número 2 da América do Sul, respectivamente, voltem a se entender, até porque Fernandes tem o seu mandato assegurado só até o fim do ano. Podemos ter um câmbio na Casa Rosada a partir do próximo ano. E se isso acontecer, evidentemente que o Brasil terá de tratar, de fazer as suas tratativas internacionais com o próximo presidente da Argentina. Ou seja, não é uma relação entre governos, entre estados nacionais. Professor, a gente vai falar mais adiante um pouco mais sobre esse cenário político interno da Argentina, mas antes queria abordar com o senhor a questão econômica. O governo argentino até se antecipou à viagem do Lula, chegou a anunciar estudos para uma moeda única, isso gerou muito ruído. Depois o que foi anunciado foi uma moeda comum para facilitar as transações entre os dois países, né? Por que essa moeda comum é tão importante para os argentinos e qual seria a vantagem para o Brasil? O artifício da moeda comum, ele, em teoria, pelo menos, é um facilitador da aproximação bilateral, comercial. Para a Argentina, que enfrenta graves crises política, econômica, institucional, poderia ser, enfim, uma sinalização para o futuro de algo positivo, um elemento que pode, inclusive, ganhar conotação eleitoral para Fernandes, que já está em campanha, evidentemente. Agora, me parece que o tema ganhou uma dimensão acima da que o tema tem, efetivamente. Essa não é a grande questão na reaproximação entre Brasil e Argentina. Não me parece que seja o caso. Mas como ela suscita, do ponto de vista de alguns atores-chave, não é, certos temores, certas desconfianças, acabou sendo pautado. E também acho que houve um problema de comunicação da parte tanto da Argentina quanto do Brasil, uma falta de clareza nos termos em que o assunto foi abordado. Essa é uma proposta de uma moeda comum que nada tem a ver com uma ideia de substituição das moedas nacionais, a exemplo do euro, por exemplo. Não é esta a proposta. E, realmente, o que foi aprovado hoje, o que está sendo proposto hoje, é a criação de um grupo de trabalho. Seria difícil a gente propor alguma coisa mais rápida do que isso, tendo que a gente tem 20 e poucos dias de governo e, simultaneamente, é o primeiro encontro com a Argentina para a gente começar a desenvolver essa ideia. De todo modo, Carolina, tudo me parece muito preliminar até o momento. É muito mais um balão de ensaio e muito mais uma perspectiva que pode ou não se provar verdadeira no médio e no longo prazo. Tem um tema que é um pouco mais concreto do que a ideia da moeda comum, que é o BNDES, que o Lula ele disse que o BNDES vai voltar a financiar a exportação de serviços de empresas brasileiras, como a de engenharia. Esse tipo de operação, que também faltou um pouco de comunicação e também teve um uso, de certa forma, político dessas operações, eles foram muito criticados pela oposição, até já estão sendo. Qual que é o peso político dessa decisão? É verdade, um tema espinhoso, um tema polêmico e que se transformou mais de uma vez em argumento de crítica da oposição brasileira, da oposição política no Brasil. Há uma questão estrutural, até onde eu acompanhei esse debate, o Brasil não tem um mecanismo que outros países do mundo têm, que é o chamado Exim Bank, né, que são os bancos que financiam as operações do comércio exterior. O Brasil não tem Exim Bank. Então, o BNDES acaba servindo para esse tipo de propósito, ou seja, para alavancar o comércio externo brasileiro. Frequentemente, contudo, alguns desses empréstimos concedidos pelo Brasil
para efeito de alavancagem, de facilitação das operações de comércio exterior, eles acabam se dando em bases que são meio duvidosas, bases técnicas que são questionáveis. Então é por isso que a oposição frequentemente critica esse uso do BNDES, que deveria ser estritamente técnico, já que se trata de um banco, e um banco deve buscar lucro, por definição, mas mais de uma vez essas operações foram nebulosas e não ficou muito claro se elas serviam ao melhor interesse do Estado brasileiro. Então, eu acho que essa ressuscitação do BNDES como ferramenta política, ela tem razão de ser, por um lado. Como eu disse, o Brasil talvez careça de ferramentas e de instrumentos para potencializar o seu comércio internacional. Então, a justificativa é essa. Mas, por outro lado, também isso deve ser feito com toda a transparência e toda a carga técnica possível. As análises de risco devem ser, preferencialmente, devem ser apresentadas para o público, porque isso evitará, certamente, contestação. Não é? Eu acho que é um movimento que deve ser feito com cuidado, certamente. Professor, no discurso de ontem na reunião da CELAC, o Lula defendeu a ação regional contra problemas conjuntos, né, revertendo uma postura mais isolacionista dos tempos do presidente Bolsonaro. Mas o cenário é diferente do que o Lula encontrou há 20 anos, né, com novas lideranças e novas crises na região. O quão complicada deve ser essa retomada do Brasil como um líder regional? Tenho um amigo, professor argentino radicado em Portugal, professor Andrés Malamud, que costuma dizer que o Brasil é um líder sem seguidores. Uma ironia que eu acho boa para captar a dificuldade que existe para o Brasil de tentar liderar uma região em que ele não é reconhecido como líder frequentemente, por diversas razões, por um certo divórcio cultural, linguístico, e também pelas culpas que cabem ao Brasil. O Brasil, por muito tempo, não priorizou a sua própria região, esteve de costas para a América Latina, esteve muito mais voltado ou para o norte ou para o outro lado do Atlântico, né? Europa especialmente. Não é simples, o contexto que Lula encontra é de fato diferente daquele que ele herdou 20 anos atrás. Basta lembrar, para tanto, que há 20 anos, ou quase isso, Lula foi convidado pelos Estados Unidos, pela França, a assumir a liderança da missão de estabilização do Haiti, em 2004. Hoje seria impensável um cenário como esse. Nós temos uma presença hoje muito mais forte de potências extra-regionais na América Latina. A China se faz muito mais presente, os Estados Unidos, por via de consequência, e até a Rússia. Eu entendo que é um cenário mais desafiador para o Lula, mas se há um chefe de Estado e de governo na região que consegue transitar razoavelmente bem entre esses matizes partidários, políticos distintos, é Luiz Inácio Lula da Silva. Ele consegue diálogos que são improváveis, tanto à esquerda quanto à direita. Assim tem sido ao longo dos anos. Eu acho que é essa a aposta. A aposta é na diplomacia presidencial e nessa capacidade que o Lula tem de ser muito pragmático na condução dos assuntos exteriores do Brasil. A cooperação que vem de fora da nossa região é muito bem-vinda, mas são os países que fazem parte desses biomas que devem liderar de maneira soberana as iniciativas para cuidar da Amazônia. Por isso, é fundamental que valorizemos a nossa organização do Tratado de Cooperação da Amazônia, a OTCA. Professor, tem um tema que é muito caro ao Lula, né, nesse começo de governo, que é a Amazônia. E a Amazônia está sob pressão externa da Europa, Estados Unidos, porque a gente vive um cenário de grande devastação. E
no discurso dele na CELAC, ele também deixou claro que não é uma questão do mundo inteiro, que o mundo inteiro pode participar, mas quem tem que liderar esse processo são os países da região amazônica. Isso também é um recado de que vocês podem ajudar a gente, mas quem toma as decisões finais somos nós? Sem dúvida, Felipe. Eu ouvi agora há pouco o discurso que Lula fez na abertura dos trabalhos da CELAC, da reunião da CELAC, e ele frisou esse ponto, que a criação da CELAC representava a primeira vez na história em que países de América Latina e Caribe haviam se reunido para fins políticos sem a tutela estrangeira. Tutela estrangeira, entre aspas, a expressão foi do Lula. Então há esse sentimento por parte do Brasil, de Lula, de fazer uma inserção internacional altiva, autônoma, independente das grandes potências mundiais, no limite. Eu acho que é esse o espírito da coisa. E tem uma questão institucional, se me permite acrescentar. A Unasul foi descontinuada. A Unasul, como nós a conhecemos, ela não existe mais, precisaria ser ressuscitada. Então, existe um caminho institucional à mão do Brasil, mais fácil no curto prazo, que é a organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA, uma entidade que reúne, se não me engano, 9 estados amazônicos, Brasil entre eles, e que pode servir de plataforma para essas primeiras ações, pelo menos, no nível regional. O Brasil pode começar essa reinserção no mundo, essa cooperação internacional via OTCA, usando o tema ambiental, que é um tema que nos serve bem. É um tema em que o Brasil tem vez, tem voz no cenário internacional. Então, o Brasil pode buscar resgatar a sua liderança regional via cooperação amazônica, via OTCA. Professor, nessa viagem o Lula também deu declarações em favor de regimes autocráticos da região, como Cuba e Venezuela. Esse é um calcanhar de Aquiles da política externa do governo, ou esse tipo de declaração se insere em outros movimentos, inclusive por parte dos Estados Unidos? Esse é um tema tão delicado porque, ao longo da campanha presidencial, tanto Lula quanto Celso Amorim me pareceram cautelosos. Não houve em nenhum momento uma postura acrítica em relação a regimes como o cubano, o venezuelano ou mesmo em outros países da região. Eu entendo que para que Lula consiga ser esse fiador da cooperação internacional no nível regional, eu entendo o movimento de não se indispor com a Venezuela, com Cuba, com Nicarágua ou com quem quer que seja. Não é? Há uma cautela nesse sentido, justamente porque Lula sabe, ou Celso Amorim sabe, Mauro Vieira sabe, e eles vão precisar de todos juntos no barco para conseguir projetar a América Latina como uma região. Por outro lado, também, não dá para abraçar, não dá para posar para foto, não dá para fazer vista grossa para os graves problemas que acontecem no interior desses países citados, ou de outros mais à direita, como El Salvador, por exemplo. É preciso que o Brasil tenha uma postura crítica. Eu não sei qual vai ser o limite disso, qual vai ser a extensão dessa aproximação, mas é importante que o Brasil, até para se credenciar como um ator respeitável no plano internacional, é importante que sempre indique o caminho, que sempre indique alguns limites. Minha sensação é de que Lula está muito ciente disso e ele sabe que a comunidade internacional espera uma condução muito responsável do Brasil nos próximos anos. E por condução responsável, evidentemente, eu estou me referindo a esse tipo de encaminhamento em consonância com os padrões de democracia, de proteção dos direitos humanos. Eu acho que o Brasil deve perseguir isso, mas de uma forma delicada,
cuidadosa, para não criar também arestas para o próprio Brasil, né? Então, eu acho que Lula estará pisando em ovos durante todo o período em que permanecer na presidência. Os dois líderes comprometeram-se a trabalhar juntos em temas enfrentados pelo Brasil e pelos Estados Unidos, entre os quais mudanças climáticas, desenvolvimento econômico, paz e segurança. O presidente Biden convidou o presidente Lula a visitar Washington no início de fevereiro para consultas aprofundadas sobre uma ampla agenda comum e Lula aceitou o convite. Professor, aproveitando esse gancho, Lula vai a Washington mês que vem. Você acredita que pode haver algum tipo de pedido de Biden para que ele participe desse processo diplomático envolvendo Cuba, Venezuela e Estados Unidos? Eu acho bastante possível. Isso já aconteceu no passado, a ideia de Lula como moderador de apetites, não é? A esquerda e a direita, ele já foi taxado no passado como a esquerda responsável, me lembro bem dos anos 2000, e dessa divisão que se fazia à época entre a boa e a má esquerda, aos olhos, claro, do hemisfério norte. Então eu tenho essa expectativa, sim, de que se depositem fichas na capacidade negocial de Lula e se pense em Lula como um broker, né, como um mediador para essa transição tão difícil na Venezuela. Agora, o tema, ele acho que perdeu apelo e relevância para a elite política estadunidense, especialmente num contexto de guerra na Ucrânia e em face dos últimos movimentos de aproximação entre Biden e Maduro. Acho que é um tema que traz menos apelo hoje e é menos dramático para a Casa Branca do que foi sob o Trump, por exemplo. Com o Trump, esse era um grande tema. Havia, inclusive, a sombra de uma intervenção militar. Acho que hoje não. Hoje o ânimo é outro. O ânimo é de uma transição negociada, pactuada e da volta à democracia para a Venezuela. A Venezuela que hoje tem uma democracia disfuncional, uma democracia interditada. É um regime que hoje se autocratizou e é necessário resgatar a democracia na Venezuela. Professor, o senhor já falou um pouco sobre a situação política na Argentina, que vai ter eleições presidenciais em outubro. Queria falar mais um pouquinho sobre esse assunto. O presidente Alberto Fernandes deve concorrer à reeleição, mas ele enfrenta problemas internos, né, arestas com a própria vice, Cristina Kirchner, e uma forte concorrência da centro-direita que conquistou maioria no parlamento. Essa aproximação com o Brasil nesse momento, nesse ano eleitoral, pode turbinar uma possível candidatura de Fernandes? Eu acho difícil imaginar, Carolina, que uma aliança tão utópica, tão pontual, ela possa ser decisiva em alguma medida. A Argentina, evidentemente, tem as suas questões domésticas e, bom, eu estou falando de uma perspectiva acadêmica, mas os temas domésticos costumam ser os mais decisivos, não é? Aqueles que ganham mais saliência no debate interno. Então, é claro, eu imagino que Fernandes possa explorar residualmente essa aproximação com o Brasil, especialmente no que ela possa trazer de crescimento e perspectiva de desenvolvimento econômico para a Argentina, mas isso é muito indireto. Eu não acho que isso seja ou que esteja no cálculo imediato de Fernandes. Eu acho que, bom, o que ele vai vender politicamente para o povo argentino, eu não sei exatamente, mas será uma ideia de prosperidade, um caminho futuro, e aí o Brasil se insere. Acho que o Brasil entra indiretamente, de forma difusa, no cálculo do Fernandes, não diretamente. O Lula, quando ele chegou à Argentina, ele evitou criticar diretamente o antecessor de Fernandes, Maurício Macri, que é de centro-direita. Mas ele fez um apelo para que os argentinos não votem na extrema-direita, que vem crescendo bastante ali. E a gente também viu outros candidatos de extrema-direita derrotados em eleições recentes, como no Chile. Essa é uma preocupação real para Lula, o avanço da extrema-direita na região? Felipe, eu acho que com boas razões, inclusive. Ele enfrentou e enfrenta problemas com a extrema-direita no Brasil, mas eu também tenho a sensação de que os eventos
grotescos do 8 de janeiro no Brasil, eles foram ruins para essa extrema-direita regional. No caso da Argentina, existe uma extrema-direita mais ou menos organizada em torno do nome de Milei. Seria um candidato natural, seria aquele a galvanizar os apoios, mas eu também acho que o que se passou no Brasil foi de tal forma assustador que desserve a causa da extrema-direita por toda a região, por toda a América do Sul. Os perdedores estão no Chile, na Argentina, no Peru, para falar só de alguns países onde a extrema-direita está mais estruturada eleitoralmente, tem mais chances de chegar ao poder. Eu tenho essa sensação, então, de que, no momento, não há perspectiva de uma bolsonarização na Argentina. Acho improvável. Mas a gente tem, né, professor, presidentes eleitos nessa chamada nova onda rosa na região, enfrentando turbulências internas, né? O próprio Fernandes, a gente teve o Pedro Castilho, que foi destituído e acabou preso no Peru, o Gabriel Boric no Chile também enfrenta forte oposição, só para dar alguns exemplos. De que forma esse cenário afeta o Brasil e especificamente o governo Lula? Essa é uma história longa de instabilidade institucional na América Latina, não há particularmente nada de muito novo. Talvez a grande novidade seja a polarização político-afetiva, ou seja, as sociedades hoje se tornam mais divididas do que o foram anteriormente, e isso endurece um pouco o jogo político, há mais violência política, as curvas de preferência política ficam mais inelásticas. Então é possível que nós vejamos aqui na nossa região o que aconteceu nos Estados Unidos ao longo dos anos Trump. Ou seja, independentemente do que o Trump fazia, a sua aprovação nunca baixava muito ali de 40%. É possível que a gente veja isso em outras regiões, não é? Em outras partes da América do Sul, nas sub-regiões da América do Sul, nos diversos países. Começar pelo Brasil. Agora, esse é um fenômeno global, a rigor. Não há nada de muito especial na América do Sul. Nisso a gente mimetiza, em certo sentido, o que se deu na Europa, o que acontece em boa parte da Ásia. Eu acho que esse é um fenômeno mais amplo, não é? O extremismo e a polarização político-afetiva. A gente vai ter que enfrentar esse problema aqui no Brasil e alhures também. Professor Davison Belém Lopes, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi uma honra. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.